No Entrevista de hoje, o assunto é leishmaniose, tema que faz parte da saúde pública. Assim como o controle de dengue, zika e chikungunya, essa doença também requer limpeza e higienização nos quintais, ou seja, ações que envolvem conscientização da comunidade. A leishmaniose é transmitida pela picada do mosquito palha. O inseto é atraído por material orgânico. Em Campo Grande, há um alto índice de animais portadores de leishmaniose. O ser humano também pode ser vítima da doença. E sobre o assunto, eu converso com a professora Juliana Arena Galhardo, mestre em ciência animal, professora da UFMS, onde coordena o projeto de extensão Leixe Não. Professora Juliana, segundo o CCZ, em Campo Grande, são 135 mil cachorros e 30 mil gatos. 30% deles têm leishmania. A que se deve esse alto índice? Em Campo Grande também, no ano passado, foram 6 mil casos de leishmaniose. É negligência? Bom, a gente pode considerar isso uma prevalência bem alta. Infelizmente, é uma série de fatores associados, né? A gente não pode dizer que é negligência, porque a gente vai ter que pôr nome nessa negligência. Negligência de quem? Então, é negligência de muitos setores, ao meu ver. Né? A doença ela foi se urbanizando no estado de Mato Grosso do Sul, né? A princípio, de acordo com as pesquisas aqui no estado, ela veio via Bolívia e adentrou o estado, tanto que ela chegou depois no estado de São Paulo e assim ela seguiu um caminho sem volta, infelizmente, de urbanização. Mas aqui em Campo Grande, já praticamente 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, que a doença está urbanizada. E se nada realmente, se cada pessoa não fizer a sua parte em relação à prevenção da doença, nunca essa prevalência vai diminuir. E essa prevenção é a conscientização de cada um mesmo em casa. Porque o que acontece? O mosquito é atraído pelo material orgânico. Como que é essa rotina, esse costume do inseto? O ciclo do flebotomínio é basicamente, em parte, semelhante a outros vetores. Então, por exemplo, a fêmea necessita de sangue para fazer o desenvolvimento dos ovos e tudo mais, assim como tem o Aedes, né, e outros mosquitos. Então, a fêmea é que pica os indivíduos. Porém, os machos também sobrevivem, precisam existir, e tanto fêmeas quanto machos precisam de matéria orgânica para se desenvolver, no caso dos mosquitos da leishmaniose. E são mosquitos muito pequenininhos, a gente raramente enxerga, né, eles voando por aí. Tem toda uma questão de estudo em relação aos melhores horários, né, para o repasto deles, né, que seria geralmente finalzinho de tarde. Só que eles também são mosquitos oportunistas, assim como os mosquitos de dengue e qualquer outra enfermidade. Se não tem ninguém ali disponível para ele picar no melhor horário, não vai ficar com fome essa fêmea, né? Ela vai picar no horário que estiver disponível. Então, é imprescindível que as pessoas façam a lição de casa mesmo, limpeza dos seus terrenos, limpeza dos seus quintais. Da mesma maneira que a gente tem que evitar todo tipo de acúmulo de água, a gente também tem que evitar acumular folha no quintal, fruta, até às vezes resto de ração de animal que fica num cantinho ali por uns dias já é suficiente para o mosquito se desenvolver, né? Então, isso tudo serve como base para o desenvolvimento do mosquito. A diferença é em relação ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika e da leishmaniose. Requer toda a atenção básica ali de limpeza, mas são doenças diferentes, né? Mas a preocupação com a dengue às vezes tem um alarme maior. Por quê? Pelo aspecto da doença em si ser diferente, então as pessoas também têm uma atitude, uma impressão diferente. Então, essas doenças agudas, né, dengue, zika, chikungunya, geralmente as pessoas se assustam mais. Elas têm uma febre rápida e alta e abrupta. Então elas já sabem que elas se infectaram rapidamente. Logo após a picada, no caso. Já é rápido, é um processo de alguns dias. Agora a leishmaniose não, é uma doença crônica. E nem todo mundo que sofre a picada vai ficar clinicamente doente, ou vai ter febre. É uma doença silenciosa. Ela é silenciosa.
Então pode ser que o indivíduo tenha sido picado pelo mosquito, um mosquito infectado, e nem apresente doença a vida toda. Pode acontecer, nada impede. Em relação ao cão, por exemplo? Mesma coisa, pode ser que o cão tenha sido picado pelo mosquito também e nunca apresente a doença. Tanto que pode acontecer, por exemplo, isso às vezes gera polêmica, do animal ser sorologicamente positivo. Então o que significa? Ele entrou em contato com o parasita, né, com a leishmania, tem anticorpos, então o corpo dele reagiu quanto àquilo, mas não necessariamente ele tem a doença clínica. Então, mas o meu cachorro ele tá bem, ele tá ótimo, ele corre, come, que é aquele grande problema que os proprietários enfrentam. Poxa, mas o meu cachorro está bem, por que eu vou eutanasiar? Né? É um dos grandes motivos da polêmica da eutanásia. Então, isso acontece com pessoas também. Se a gente fosse fazer a sorologia das pessoas, provavelmente a gente teria muitas pessoas sorologicamente positivas. Mas isso não quer dizer que está clinicamente doente. O que acontece? O mosquito pica o animal e esse mosquito, se esse animal tiver leishmania, aí esse mosquito picar o humano, por exemplo, é aí a transmissão? A transmissão é pelo mosquito, então é ele que carrega de um indivíduo infectado para outro. Nesse caso específico da leishmania, ela tem que passar pelo mosquito, que ela faz uma muda, né? Ela tem que se desenvolver dentro do mosquito. Então, por exemplo, um cachorro não transmite diretamente para outro, a não ser em situações muito específicas, né? Existe, por exemplo, comprovação científica que um animal pode transmitir pelo outro através da cruza, mas não é uma situação que a gente considere epidemiologicamente importante. Seria muito mais importante a transmissão pelo mosquito. Mas, por exemplo, é importante a transmissão da fêmea, que acabou de parir, para os seus filhotinhos através do leite. Isso é muito importante, porque às vezes o filhotinho não se infectou dentro do útero, ele está saudável. Porém, na hora de mamar, ele pode se infectar. Então aí é importante. Então essa transmissão direta de mãe para filho, ou entre cães, ou às vezes entre pessoas, ela pode ser importante dependendo da situação. Então uma mãe pode passar para o filho? Na amamentação? Na amamentação pode, existe esse risco, não podemos negar. Mas se existir todo o tratamento, toda a preocupação e toda a vigilância, a gente minimiza o máximo possível esses riscos. Juliana, quais são os sinais clínicos ali no animal? Então, nos cães, principalmente, né, os primeiros sinais que a gente costuma perceber são problemas de pele. Isso lesão? Pode ser lesão de pele, pode ser queda de pelo, pode ser que o animal comece com prurido, né, coceira. Pode ser que o animal comece a apresentar lesões circulares ou não, né? Tem animal que apresenta lesão bem circular, às vezes a gente até confunde com outras enfermidades de pele. No dia a dia falta atenção ali do proprietário, então... Às vezes o proprietário não nota, às vezes, como agora, por exemplo, estamos vivendo um momento que chove muito. Então pode pensar, deve ser fungo, deve ser qualquer outra coisa e deixa para depois. Depende da pelagem ali do animal, calor também, né? Deixa para depois, ou se o animal tem pelo longo, se não tem o hábito, né, de olhar no subpelo e tal, passa batido. Quando percebe, já está toda a pele comprometida e tudo mais. Além desses sinais de lesão de pele e queda de pelos, o animal pode apresentar aumento do tamanho da unha, crescimento exagerado mesmo. Alguns animais vão ter emagrecimento progressivo. Só que tem muitos sinais que não são... A gente não pode dizer que nenhum sinal é específico. Tem animal que tem abortamento. A fêmea não consegue emprenhar nunca. Um dia vai investigar a leishmaniose. Esses tempos recentes... foi atendido aqui no nosso hospital veterinário da UFMS um animal com sinais neurológicos. Então ele tinha convulsão, né? E uma das doenças que causa isso em cão geralmente é a sinomose. E a sinomose a gente atribui normalmente a cão mais jovem. Esse cão já não era tão jovem, mas a gente não pode excluir a possibilidade. Poxa, sinomose, depois a gente pensou em raiva, mas será raiva, né? Mas a suspeita de leishmania? Leishmania. Era leishmaniose e isso foi comprovado porque o animal foi a óbito e acabou sendo feita a necrópsia e detectou a leishmania no tecido nervoso do animal. Então, são casos assim, o animal não tinha nenhuma outra lesão, não tinha problema de pele, não tinha o problema da unha, não estava emagrecido, não tinha nada. Então, e também lesão no nariz, bem visível. Pode acontecer são coisas, lesão em nariz, visíveis ponta no caso. de orelha, os sintomas são bastante variados. Tem alguns animais que têm problema respiratório.
e não nenhuma outra lesão no corpo, então é bem variado. No começo, com esses sinais aí, com esses sintomas, fazendo o exame de sangue, qual que é o procedimento para constatar o resultado? A gente recomenda fortemente, até no nosso projeto, a gente recomenda assim, não tenha um animal se você não vai levar o veterinário. Né? Tem que levar o veterinário e, logicamente, assim, cada veterinário... Filho, né? É um bicho de estimação. É um ser vivo, né? A gente tem que ter um respeito imenso porque é uma criatura viva que você optou por cuidar, então cuide, né? Então, a gente sempre recomenda que leve a um veterinário e esse veterinário é que vai decidir qual vai ser o melhor passo a passo. Mas, normalmente, decide-se por pelo menos um exame, que geralmente é a sorologia ou o teste direto, que seria pela punção de linfonodo, que é para a gente fazer a visualização da leishmania. São os principais testes, mas tem vários outros. Então, aí depende assim, do recurso que o veterinário tem naquele momento e do quanto que o proprietário pode investir também nos exames. Agora, tem uma diferença grande aí nessa confirmação. Por exemplo, constatou que o animal está com leishmaniose. Às vezes, na lâmina dá uma leishmania. Se não cuidar, por exemplo, multiplica-se. O que acontece no organismo ali, no animal? Quando a gente encontra a leishmania, assim, olha, quando você visualiza o parasita ali, aí já não tem mais o que falar, né? É confirmação 100%, não tem como argumentar. Agora, se você faz uma lâmina e não acha o parasita, isso não quer dizer que ele não está lá. Isso significa que naquela porção de material que veio na lâmina, não tinha. Então, os métodos, geralmente, eles são complementares. Então, se dá negativo, por exemplo, nesse teste da lâmina, que a gente vê o parasita, não quer dizer que ele não está lá no animal. Então, isso às vezes engana a gente. Não pode descartar essa suspeita. Não pode descartar. Por isso que a gente sempre associa métodos, né? Faz a sorologia associada, sorologia pareada, né? Faz uma semana, daqui 2 semanas faz de novo. Se não iniciar de imediato esse tratamento, multiplica-se. Com certeza, se nada for feito, esse animal vai virar um animal crônico e vai ter cada vez mais a sintomatologia clara. Vai acometer todos os órgãos vitais ali. Com certeza, vai invadir medula, fígado, baço, rins e pulmão e tudo mais. Agora, polêmica em relação a tratamento, a sacrificar um animal. O que fazer com o animal? Eu acho que essa é a maior pergunta e que ninguém quer saber de ouvir resposta. A pessoa quer dar a resposta, mas não quer ouvir. Eu particularmente penso o seguinte, né? E se o meu cachorro tiver leishmaniose? Bom, primeiro a gente tem que investigar se é leishmaniose mesmo. Tá, confirmou. E agora? Agora a gente tem que ser muito preciso. A gente não tem no Brasil nenhum protocolo oficial. Nenhuma escola de veterinária no Brasil ensina um tratamento para leishmaniose. A gente aprende a tratar um monte de coisas, menos leishmaniose, porque não aqui é ensinado nos cursos. A gente não tem esse protocolo definido, até mesmo porque a gente não tem no nosso mercado nenhum medicamento de uso veterinário ou de uso humano liberado para uso veterinário. E esse medicamento para leishmaniose é de uso contínuo. E tem que ser usado continuamente. Qualquer porque protocolo vai estar lá, internacional, clinicamente ele vai melhorar. Ele não vai ser curado eternamente, ele vai ter uma melhora clínica, crônico, né? É uma doença crônica. Né? Até quando a gente fala, curou da leixe? Curou clinicamente, mas o parasita tá lá, não mata o parasita. Isso em pessoas também. A doença está controlada. Exatamente. Então, assim, a minha expectativa particular é que haja um protocolo no Brasil autorizado e validado, assim como existem para todas as outras doenças. A gente tem antibiótico, tem anti-inflamatório, tem vacina, tem um monte de coisas protocoladas. Só que para leishmaniose não tem. Cada um cuida. Cada um está fazendo de um jeito e muitos veterinários estão sofrendo processo ético por isso, porque não é um protocolo validado no Brasil, não existe esse protocolo de uso nacional e, em tese, isso está colocando em risco a saúde pública. Você está usando um medicamento de uso humano para tratar um cão. Aí a pessoa fala, poxa, mas o meu cão, ele tá saudável, ele tá bem, ele não é mais um transmissor. Então, vira uma polêmica emocional e ninguém tá pensando em todo o conteúdo. Tá? Eu tô cuidando do meu, e aquele um que não cuida?
e aquele que diz que vai tratar e não trata adequadamente? Quem está controlando essa pessoa? Como não é uma medicação, não há uma receita controlada, como com antibiótico, por exemplo, a gente não sabe dizer quem está tratando, quem não está. Vários aspectos de negligência, então. Exato. Então, eu particularmente, eu não posso dizer se eu sou contra ou a favor um tratamento, porque eu não conheço. Eu nunca tratei, nunca precisei, e eu não faço a mínima ideia, porque não tem protocolo. Mas aí tem vários veterinários que têm protocolos, né? Tem professor que tem protocolo, tem de tudo. Mas eu nunca lidei com isso, eu nunca vi um protocolo. O que eu conheço é coisa usada na Europa, mas é numa realidade lá, eu não sei se isso funcionaria aqui. Então, cadê os pesquisadores para testar isso aqui? Professora, nós vamos para um rápido intervalo, uma entrevista, volta já. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Estamos de volta com entrevista. A professora Juliana Galhardo é a nossa convidada de hoje. O assunto do entrevista é leishmaniose. Bom, professora, eu queria que a senhora continuasse então em relação aos protocolos. Cada clínica, cada médico veterinário segue a sua atitude ali, a sua decisão juntamente com o proprietário. Mas se esse proprietário optar pelo tratamento, o que deve fazer então em relação a prevenção ali para que cuide a família também, né, e outros animais? Bom, independente se esse animal vai ser tratado por um protocolo A, B ou C, isso eu não posso discutir porque realmente eu não conheço protocolos, mas independente disso, o animal tem que usar algum método de proteção ou de prevenção individual. Isso entra o uso ou de coleira repelente, São vários produtos, tem né? pelo menos 3 marcas de coleira no mercado que conferem algum tipo de repelência para o mosquito da leishmaniose. Se não puder usar coleira ou não for viável para esse animal, tem aqueles óleos, né, top spot, de colocar no pescoço do cachorro, tem spray repelente. Então, essas medidas individuais devem ser adotadas. Com cão, com ou sem leishmaniose, não interessa. Conseguiu arrumar um cachorro, quer ter um cachorro em Campo Grande, ou no estado de Mato Grosso, ou no Brasil, usa. Muitos desses produtos ainda previnem contra carrapato, contra pulga. Então a pessoa consegue prevenir outras coisas, né? Não precisa se preocupar só com leishmaniose, já não se preocupa com mais nada. Em relação à decisão pelo sacrifício, né, para sacrificar o animal? Eu particularmente acredito o seguinte, a eutanásia não é uma opção legal para nada nesse mundo. Ninguém gosta de fazer eutanásia. Ninguém fica feliz fazendo eutanásia, muito menos um proprietário fica feliz optando por uma eutanásia. Ninguém quer optar por isso. O que você quer escolher? Entre a vida e a morte? Essa é a parte mais ingrata da nossa profissão. Acho que é a única profissão que a gente, infelizmente, pode escolher. Ou orientar a escolha. Isso é muito ingrato. Então, assim, infelizmente, em alguns casos, a gente vai ter que orientar isso, porque às vezes o animal realmente não suportaria um tratamento, nem que fosse com qualquer outra coisa, né? Independente se fosse para leishmaniose ou não. Às vezes o animal já está muito debilitado. Às vezes o proprietário realmente não tem condição alguma de tratar esse animal, não por custo necessariamente, mas às vezes o proprietário não sabe fazer isso. Não requer tem capacidade, dedicação ali, não né? tem dedicação. Então, em alguns casos, eu acho que a eutanásia às vezes é mais uma libertação do cão, entendeu? Daquela alma, do que a parte ruim, sabe? Eu acho que a gente tem que ser racional. Por mais dolorido que seja você tirar uma vida, às vezes você evita que sofra mais, né? Então, eu mesma também já tive que optar por eutanásia por outros motivos, mas para cachorro meu. Então, o que você vai fazer?
Eu vou ser egoísta, vou manter o animal sofrendo até quando? Não, deixa eu vivo aqui Tem que ter sofrendo. uma atitude responsável, Eu acho consciente. que a gente tem que ser consciente. A nossa profissão tem esse sorte e revés ao mesmo tempo, então eu acho que tem que ser usado com prudência. Então, eu particularmente não acredito que para a nossa realidade a eutanásia seja uma medida que tenha que ser usada em larga escala, muito ao contrário, até porque a gente não tem nem onde dispor tantos corpos eutanasiados se a gente fosse fazer, então, a eutanásia dos 35% positivos, né? Se for seguir a conta. Onde, então, nós vamos dispor esse lixo biológico? Não tem aterro para isso. Não tem cemitério, né, para dispor. O que acontece em relação à eutanásia, esses animais? Então, aqui no município de Campo Grande, todo lixo hospitalar tem que ir para o aterro de lixo hospitalar. Né? É descartado lá. A gente ainda não tem o forno crematório para lixo hospitalar, né? Isso parece que está em fase de viabilização pelo município, eu realmente não sei como está a situação, mas a gente não tem para onde destinar o lixo hospitalar. E um animal morto por uma doença infecciosa é lixo hospitalar, a gente não tem para onde destinar. Então, imagina matar 35% de 135 mil cães. É muito cão, a gente não tem para onde destinar esse monte de corpos. E ainda assim não vai ser suficiente para eliminar a doença da cidade. Então eu acho que a eutanásia não é o caminho, o principal caminho vai ser cuidar de quem já existe, então o proprietário tem que cuidar do seu cão, de verdade, cuidar do seu quintal, cuidar da sua vida, cuidar do seu cachorro, e não só usar aquele frufru como se fosse um bichinho, né, um objeto. E essa é a missão do projeto de extensão da UFMS, Leite Não? Como surgiu esse projeto? É essa a missão, né? O Leite Não, ele surgiu por causa principalmente de um projeto de pesquisa em que a gente trabalhava com mapeamento da doença. Desde quando? Isso em 2012, 2013. E a gente estava mapeando a doença, a leishmaniose aqui em Mato Grosso, em Campo Grande, na verdade, no município. E a gente viu que algumas áreas, até próximas aqui da universidade, tinha muitos casos, tanto canino quanto humano. E a gente ficou apavorado com aquilo. Falei, gente, mas como que pode ter em volta da universidade, aqui do lado da gente, tantos casos em pessoas e em animais? A gente não pode não fazer nada quanto a isso. Então, em paralelo com a pesquisa, a gente resolveu criar um projeto para informar as pessoas, para contar para elas o que estava acontecendo. E para a comunidade. E para a comunidade. E aí a gente criou o Leite Não. Então a gente começou atuando assim, bem na volta da universidade, no aerorancho, né, no universitário, e a gente começou, né, indo em escolas. Por onde a gente vai começar nos bairros, né? Vamos começar em escolas. Até porque os pequenos são multiplicadores de Nossa, conhecimentos. Eles cobram, e aí o mais legal das crianças é que eles são assim, extremamente sinceros. E se a gente inventa uma ação que eles não gostam, ou eles não entendem, a gente já descobre na hora. Eles puxam a orelha, né? Já descobre na hora, mas em compensação, se eles gostam e eles entendem, eles cobram a gente porque eles querem de novo, e eles querem mais, e cobram a professora, que eles querem mais também. Então é muito legal. E eu acho que assim, de lá pra cá, o Leite Não foi crescendo, né? A gente conseguiu atingir outros públicos também. Então, além de participar em escolas, tal, hoje a gente até recebe convite para ir para os lugares. Como que é na prática? São alunos do curso de veterinária que vão para essas escolas? Como que é esse trabalho de vocês lá? Palestra? Como que é? E depende da faixa etária da escola. Então, por exemplo, uma parte das escolas que a gente vai é em CENIF, que é de educação infantil. Então, são alunos de veterinária, de enfermagem, né? A gente tem alguns alunos da ENF também, alunos da área de saúde. E com crianças de educação infantil, que são crianças até 4 anos, então é super legal. É na base de teatro, brincadeira com essas crianças. Tudo lúdico, para entender. Tudo lúdico. Então é aluno de veterinária vestido de mosquito, aluna de enfermagem tendo que correr atrás de criança vestida de cachorro. Então é um pouco brincadeira mosquito séria. Ali em ação? É brincadeira séria. Uhum. E aí, quando a faixa etária vai mudando, a gente também muda o tipo de apresentação. Então, nessas mesmas escolas, a gente também apresenta para os pais. Então, aí para os pais, a gente geralmente pede para eles assistirem esse teatrinho, o mais infantil possível, né, que é o mesmo das crianças, mas apresenta uma palestra também.
A gente apresenta uma feira de ciências, que aí nessa feira a gente mostra o parasita na lâmina, mostra o mosquito, estrago que esse mosquito mostra faz. o estrago, mostra o ciclo da doença. Então a gente monta os microscópios para mostrar tudo. Então assim, tem várias coisas diferentes para dizer a mesma coisa, né? E para cada público eu acho que fica legal, porque daí muda um pouco o foco, né? O jeito de contar. Então teve uma escola no ano passado, já era uma escola de alunos de ensino médio. E, bom, ali tinha fundamental e médio. E ali o impacto foi muito legal, porque como tinha várias faixas etárias, então uma turma foi puxando a outra e altas dúvidas, né? Dúvidas, às vezes nem o aluno da universidade não pergunta uma coisa daquela. Acaba Foi sendo uma super aula legal. extra de educação sanitária. É educação e saúde. Essa é a vertente do projeto. Então, e são pessoas que vão levar para casa, com certeza. Curiosidades, então, sim, e consciência mesmo. Com certeza. Avaliação, que resultado? O Leixinão é um projeto do meu coração, assim, né? Até, eu acho que, assim, a gente tem muito que melhorar, até nas questões de gestão do projeto e tudo, né? Mas é um projeto mutante, né? As pessoas vão entrando e saindo da universidade e também do projeto. Mas eu acho que, assim, de 0 a 10 eu dou 8 pro projeto. Porque 10, né, fica difícil, a gente não tem carro próprio ainda, né, não tem mais bolsista. Então, já fica o apelo para 2016. Quem sabe, 2017. Qual que é a expectativa para esse ano, a linha aí de trabalho frente à comunidade? Para esse ano, na verdade, a gente tem duas coisas importantes, eu acho, para sedimentar melhor. Então, as escolas, com certeza, são parceiras que a gente não vai perder. Então, a ideia sempre é agregar novas escolas. Isso a gente já está até... Quem quiser a participação do Leixinão, como que faz? A escola que tiver interesse. Pode entrar em contato com a gente, que pode ser tanto através do blog, ou do Facebook, ou de telefone. O blog é o leixinão.blogspot.com e o Facebook é facebook.com/leixinão. E o WhatsApp, né, telefone 8174-8118. Só manda um WhatsApp, queremos Leixinão, a gente já dá um jeito. Monta né? equipe? Equipe, nem que seja eu equipe, né? Se precisar, vai um sozinho. Vai também. Só ela. Vai, leva. Mas aí você mundo. estuda o ambiente, investiga a região, como que é? Normalmente a gente conversa com a escola para saber exatamente que tipo de atividades eles já executam lá, o que as crianças, ou sei lá, os alunos já têm familiaridade, e saber exatamente o que eles querem, né? Porque às vezes eles já têm uma expectativa. Em alguns lugares não tem expectativa alguma. Fala, eu queria só que vocês apresentassem aqui o que vocês tiverem. Então a gente que monta livremente. Então a gente senta com a escola e acorda conforme o plano bilateral, assim, a gente não impõe nada e fica bem livre para a escola também. Questão de dia e horário também, então a gente tenta ser o mais flexível possível, justamente porque as escolas já têm as suas regras, então a gente tem que se adequar a eles, né? Agora, Leixinão está indo para o interior também do estado. Esse ano a gente conseguiu 2 parcerias inéditas pra gente, então conseguimos uma parceria com um professor lá do curso de veterinária da Universidade da Grande Dourados. Então ele vai levar o Leixinão para lá, se tudo der certo a gente vai fazer uma oficina com eles, provavelmente agora em fevereiro, depois do carnaval. E também vamos levar o Leixinão para Jardim, que também é uma médica veterinária de lá, gostou muito do projeto, ela até participou um pouco do projeto aqui em Campo Grande e agora ela está lá e quer levar para lá. Então ela estamos abrindo braços aí, vai virar um octópode, vai ser super legal. Isso dá uma certa tranquilidade em relação ao controle da doença? Isso me dá, na verdade, uma esperança, entendeu? Tranquilidade eu acho que eu não vou ter nunca. A partir do momento que a gente vai lá na comunidade, a gente vê o que as pessoas não fazem, né? Isso é terrível. Nossa, é terrível você ver que as pessoas sabem o que elas devem fazer e elas não fazem. O que, por exemplo? Fazer as suas limpezas, jogar o lixo no lixo, né? Às vezes dentro da escola o menino não joga o lixo dentro do lixo. Então fala, poxa... Já tá aí um puxão de orelha, que difícil, né? Então isso é difícil, mas me dá esperança, que é mais gente falando. Então a gente quando vai nas escolas e se porventura se depara com uma situação dessa, a gente cobra. Opa, olha o lixo no chão. Quem jogou esse lixo no chão? O que vai aparecer então, aqui, por exemplo? A gente adota a postura de um professor de fora.
A gente acha que pode fazer isso e a gente acaba fazendo mesmo, assim. A gente nunca tomou nenhum tipo de chamada por causa disso, mas não pode. Eu tô ali para falar de educação em saúde, de limpeza. Chego lá, tem lixo no chão, eu faço catar. Não, pode catar. Quem jogou aqui? Eu vi você jogar, pode buscar. Não vou, vai. É essa ação que muda, né? Eu acho que é importante ser feito isso. Juliana, para fechar a nossa entrevista, queria que você falasse exatamente sobre essas dicas e orientações para o proprietário responsável. Só ter o animal em casa não basta. Eu acho que você tem que, em primeiro lugar, pensar que você acabou de conseguir um ser vivo para você cuidar. Então, esse ser vivo, ele come, ele bebe, ele cresce, ele faz xixi, faz cocô, ele faz sujeira, come planta. E, ao mesmo tempo, te dá muita alegria, te recebe muito bem, ele pode latir, incomodar vizinho. Então, tem muita coisa boa e muita coisa ruim, como qualquer ser vivo. E exige alguns cuidados diferentes de outros seres vivos. É um cão. Então, tem a necessidade de você escovar, tem a necessidade de dar atenção, necessidade de passear, correr, brincar. E não é só isso. Tem essas necessidades sanitárias também. Então, são inúmeras as vacinas, né? Se bem que para cão, geralmente a gente recomenda principalmente 2 vacinas, né? A vacina óctupla ou décupla, né? Que é uma que são várias em uma dose só. E a antirrábica. Se você fizer esse protocolo anual, já um monte de doenças não vão aparecer. Para quem consegue investir um pouquinho mais, pode até fazer a vacina para leishmaniose. Já é um pouco mais cara, são 3 doses, depois tem que fazer as doses anuais, mas se você pode investir isso, tudo bem. Mas tudo bem, seria um extra. Mas se você já consegue fazer as básicas, dá uma ração de qualidade. Tem a coleira. Usar algum tipo de um método de prevenção para leishmaniose e para outras parasitoses aí, né, carrapato, pulga e tudo mais. Sempre prestar atenção nesse animal, ver se tem algum problema com pelo, com pele. Tem gente que tem bicho e não encosta nele. Sei lá, pra que você quer um bicho? Tem um pelúcia, né? E ainda assim precisa O bom do pelúcia é que você pode enfiar na máquina de lavar, né? Não gasta nem com pet shop. E isso é uma outra coisa que eu acho bastante importante falar. Muitas pessoas mandam seus animais pro pet shop toda semana e tal, né? Porque não suportam o cheiro de cachorro, né? O cachorro não pode ter cheiro de cachorro. Eu gostaria de deixar bem informado que pet shop é muito importante, é legal, é um serviço bacana. Mas toda semana é uma agressão à pele. Imagina um cão. O cão, ele é, sei lá, ele é oriundo do lobo. Você já viu o lobo tomar banho toda semana? E usar perfume, aqueles cheiros. Então, assim, isso agride muito a pele do animal. Então, a longo prazo, isso pode, às vezes, causar lesões, entendeu? Agravar problemas de pele. Então, é legal você começar a regular essa questão dos banhos em pet shop e tal, até para prevenir lesões. E isso, assim, ajuda também até a melhorar o efeito dessas coleiras que você usa no cachorro. Porque essas coleiras, elas não costumam perder o efeito porque o animal toma banho. Só que o efeito é melhor quando ele tem aquele sebo. Aquele sebo tem que fazer parte da pele dele. Aquilo ajuda a difundir o repelente. Toda vez que ele toma banho, ele perde aquilo. Que ele volta brilhante, mas de shampoo, né? Ele não tem mais aquela camada do pelo mesmo. E nisso a gente remove essa gordura normal e aí todo o inseticida tem que difundir todo novamente. Quando ele acaba de difundir, uma semana depois você vai lá e manda lavar de novo. Então muitos animais que vão frequentemente para pet shop costumam ter leishmaniose. Mas fala, poxa, mas eu cuido tanto, ele vai para o pet shop, mas não dá nem para difundir o inseticida, porque a pele dele não permite. Então, às vezes, a pessoa acha que está cuidando muito bem e não está. Eu só desejo para a pessoa que manda o cachorro toda semana para o pet shop, que um dia ela vá no mesmo lugar que o cachorro vai, naquele mesmo dog móvel e naquele mesmo quadradinho, chacoalhando até lá e depois volte com aquele perfume todo até a casa. Ok, obrigada pela entrevista. Eu conversei com a professora Juliana Arena Galhardo, ela é médica veterinária, professora da UFMS e coordenadora do projeto de extensão Leixe Não. Até o próximo programa.